Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar da métrica ponto de equilíbrio. É uma métrica muito importante para o gestor. Por que ela é importante? Quando o concorrente lá da esquina dá uma promoção na mercadoria dele, o empreendedor tem a sensação de que ele tem que também abaixar o preço para ser competitivo. Mas não é bem assim. Ele tem que fazer as contas para ver se o ponto de equilíbrio está sendo observado. Porque senão, o que adianta, né? Ele abaixa o preço, não perde o cliente, mas acaba fechando as portas, porque ele não suporta aquele preço. Então, o ponto de equilíbrio é uma métrica que ajuda o gestor a tomar uma decisão mais coerente. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada, por isso que eu acho que eu posso dar uma ajudinha para vocês. Gente, aqui no canal a gente tem a preocupação de não só ensinar a calcular o ponto de equilíbrio, mas mostrar para que ele serve. Você tem que entender por que aquela métrica é útil para você, aonde que ela te ajuda. Então vamos lá. Ponto de equilíbrio é o nível de vendas que iguala os custos mais as despesas. Então, quando você está no ponto de equilíbrio, o que é nível de vendas? Quanto de mercadoria eu preciso vender para cobrir os custos e as despesas da minha empresa? Quando eu falo números de mercadorias que eu tenho que vender, é a mesma coisa para números de serviços que eu tenho que vender, para igualar custos e despesas da minha empresa, num período considerado, né? Então, não há lucro e nem prejuízo no Itaferro. Hoje está fogo, hein? Desculpa, filho. Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar da métrica ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, gente, é uma métrica que é para o gestor, ela é voltada para o gestor. É ele que tem que conhecer e saber o que ele pode e o que ele não pode fazer em relação ao preço da sua mercadoria. Quando o concorrente lá da esquina abaixa o preço, faz uma promoção, o pequeno empresário tem a tendência a achar que ele tem que acompanhar essa variação para não perder o cliente. O ponto de equilíbrio mostra que ele não perde o cliente, mas vai acabar fechando as portas, porque ele está praticando uma ação que ele está se prejudicando. Então, aqui no canal, a gente se detém, é o nosso objetivo, não só ensinar a calcular o ponto de equilíbrio, como te mostrar para que ele serve. Então, vamos ver como isso funciona agora. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestra em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e sou fiscal de rendas aposentado. Por isso que eu acho que eu posso ajudar vocês um pouquinho por aí. O que é ponto de equilíbrio? É o nível de vendas que iguala custos mais despesas. Gente, quando eu falo nível de venda, eu falo número de vendas. Então, é o número de mercadoria que eu tenho que vender para igualar aos custos mais as despesas da minha empresa. Quando eu falo número de mercadorias que eu tenho que vender, número de produtos, é a mesma coisa número de serviços. É o número de serviços que eu tenho que vender para igualar os custos mais as despesas da minha empresa. Então, quando eu estou no ponto de equilíbrio, não há lucro e nem prejuízo. Convenhamos, né? Toda empresa é voltada para o lucro. Ela visa o lucro, é o objetivo dela. Mas por que eu tenho, então, saber, Elizabeth, qual é o ponto de equilíbrio? Para fugir dele, para não se deixar cair. Porque muitas vezes, quando você vai fazer os cálculos, você está abaixo. Aí complicou. Então, vem comigo. Qual a importância de você conhecer o ponto de equilíbrio da sua empresa? A importância é a saúde financeira.
é você não estar abaixo dele. Quanto mais alto, quanto mais longe para mais você estiver, melhor. Quais são os componentes para eu calcular o ponto de equilíbrio? Então você precisa saber o preço de venda de cada unidade. Você precisa saber o custo fixo, o custo variável e a margem de contribuição. Custo variável unitário. Gente, a gente aqui no canal tem vários vídeos dizendo que o custo fixo é aquele que não muda, independente do número de mercadoria ou serviço que você vende. Se você vender uma mercadoria, o custo fixo é aquele. Se você vender 10 mil, o custo fixo é aquele, ok? Então vamos lá. É hoje. Como calcular o ponto de equilíbrio? Então vamos lá. Uma loja de doce caseiro, é a nossa hipótese, é uma loja de doce caseiro. O preço de venda de unidade, cada docinho é R$20. O custo fixo dessa loja de doce caseiro, tudo é exemplo, né, gente? A gente vai trabalhar com números pequenos para ficar mais fácil de entender. Você aí vai listar todos os seus, tá? Então vamos lá, o custo fixo dessa loja de doce caseiro é aluguel, R$2.000, salário de funcionário, R$1.200, essa funcionária é atendente. Energia elétrica, R$300. Eu tenho um total de custo fixo de R$3.500. Eu preciso desse dado para poder calcular o ponto de equilíbrio. O custo variável, ingredientes por unidade. Essa loja gasta R$5. Comissão de venda. Para cada doce vendido, 5% é da vendedora. 5%. Tá? Então, as vendas vezes 5%. Então, a venda não é R$20, tá aqui. Vezes 5% vai dar R$1 por cada doce vendido de comissão. Então, o meu custo total variável por unidade vai ser R$5, que é de ingrediente, mais R$1 da comissão da vendedora, que me dá R$6 de custo variável por unidade. Então, eu tenho o preço, que é da unidade, que é 20. Eu tenho o custo fixo, que é 3.500, não importa quantas unidades. E o custo variável por unidade, R$6. Está me faltando ainda a margem de contribuição. Eu repeti os valores aqui para ficar mais fácil, tá? Isso aqui não tem não, tá? Para ficar mais fácil. Gente, margem de contribuição, ela tem uma fórmula. A fórmula da margem de contribuição é por unidade, tá? Margem de contribuição por unidade. O que é margem de contribuição, hein? É o valor que cada unidade contribui para pagar custos e despesas. É o valor que cada unidade contribui. Então, toda vez que eu vendo uma unidade, tirando os custos e as despesas, sobra um valor. Esse valor é a margem de contribuição. Mas a gente tem vídeo aí explicando, tá? Então, a margem de contribuição unitária é o preço de venda menos o custo unitário. O custo variável unitário. Isso vai dar 20, preço de venda, 20, mais o custo variável unitário, 6, vai dar R$14. A margem de contribuição de cada venda dá R$14. Eu tirei o custo variável. Essa é a forma. Se eu quiser a margem de contribuição em percentual, eu uso. Essa aqui é que é usada nos relatórios.
é a margem de contribuição unitária, 14, sobre o preço de vendas, 20 vezes 100. Se eu pegar esses valores que eu já tenho, a margem de contribuição 14 sobre o preço de venda 20 vezes 100 dá 70%, que é igual a 0,7. É uma margem de contribuição excelente. Imagina, se em cada produto você tiver uma margem de contribuição de 70%, olha, gente, quando o empresário pensa assim, comprei por 100, vou vender por 200, ele acha que tem uma margem de contribuição de 100%. Ele acha que tem um lucro de 100%. Na cabeça dele é assim. Mas olha, aqui eu vou mostrar para vocês já já que embora essa margem de contribuição aqui de 70%, se ele não tiver um jogo de cintura extra, isso aqui não vai adiantar não. Adianta você vender um doce com uma margem de contribuição de 70%, você faz por isso. Vai fechar as portas do mesmo jeito, né? Então vamos lá? Quem não entendeu isso, olha de novo, faz devagar. É só substituir, tá? A fórmula que vai dar lá direitinho. Estou no cálculo do ponto de equilíbrio. Então eu tenho o preço de venda de R$20. Eu tenho um custo fixo de R$3.500, que não importa a quantidade. Eu tenho um custo variável unitário de R$6. Eu tenho uma margem de contribuição unitária de 14. E tenho uma margem de contribuição percentual de 70%. O ponto de equilíbrio unitário também tem uma fórmula. Oh, que coisa boa! A fórmula é ponto de equilíbrio unitário. É custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Qual é o custo fixo? 3. Qual é a margem de contribuição unitária? 14. Eu acho 250 unidades. Se eu dividir 3.500 por 14, eu vou achar 250 unidades. Ou seja, essa loja de doce, se ela vender 250 unidades a R$20, ela não terá lucro e nem prejuízo. Por quê? Porque ela vai estar no ponto de equilíbrio dela, ok? Eu estou fazendo tudo, todas as contas serão feitas para o preço de R$20, porque convenhamos, gente, um doce de R$20, ele está um pouquinho salgado. Agora, o ponto de equilíbrio em reais. Aqui, esse de cima, a gente achou o número de unidades. Aqui embaixo, a gente vai achar quanto de dinheiro ela precisa. Então, o ponto de equilíbrio é custo fixo dividido pela margem de contribuição em percentual. Então, é custo fixo 3.500 divididos por 0,7. Isso dá R$5.000. Então, ela precisa de uma receita de R$5.000 para estar no ponto de equilíbrio. Ou seja, ela acordou cedo, foi para a loja, fez os doces, fez R$5.000. Não teve lucro. Não teve prejuízo, mas não teve lucro, não ganhou nada. Não cumpriu o objetivo da empresa, que é fazer lucro. Vamos conferir? Se ela fizer 250 unidades a R$20, vai dar quanto? 5.000. É exatamente isso que a gente apurou. O ponto de equilíbrio dela está aqui, ó, em 5.000. Como que a gente interpreta essa história aí? Então, o ponto de equilíbrio, nesse nosso caso, unitário, dá 250 unidades. Foi isso que a gente acabou de calcular. E o ponto de equilíbrio em real será R$5.000. Nós acabamos de calcular. Mas
como está a realidade disso? Um primeiro cenário seria, são vendidos 250 doces no mês, que é o ponto de equilíbrio. Não há lucro. Não há prejuízo, mas não há lucro. Agora, e no segundo cenário? Não sei, aconteceu alguma coisa e ela só vendeu 200. Meu ponto de equilíbrio é 250. Ela vendeu 200. Ela deixou de vender 50. Então, o que aconteceu? Qual é a receita dela? A receita dela é 200 vezes 20, que é o preço unitário, que vai dar R$4.000. Ela vendeu 200 doces a R$20, ela teve R$4.000 de receita. O preço tem que ser 5, ela teve 4. O custo fixo mais o custo variável para 200 doces dá quanto? Custo fixo é 3.500, não vai mudar. E o custo variável? Foram 200 doces vezes o 6. Lembra do 6 do custo variável unitário? Esse custo variável aqui todo para 200 doces deu R$1.200. Então, o custo total ficou igual. Custo fixo mais variável. 3.500 mais 1.200, que a gente acabou de calcular. O custo total deu 4.700. Ela teve um prejuízo de quanto? De 700, porque a receita dela é 4.000. E, Beth, mas por que só 700? Se o ideal era 5.000. Ela fez 4.700. Por que é que ela não tem só 300 de prejuízo? Porque quando eu faço essas contas, o custo variável dela altera, entendeu? Aqui, ó, o custo variável dela altera. O custo total dela aqui é 4.700. Eu tenho que ver lá quanto que foi o outro. Mas se ela só teve de receita 4, ela ainda teve um prejuízo de 700. Ainda não. Sabe por quê? Porque ela tem uma margem de contribuição alta. 70% é uma margem de contribuição alta. O que eu quero mostrar nesse cenário é o seguinte: se ela não cumprir o ponto de equilíbrio, ela terá prejuízo. E, gente, prejuízo é prejuízo. R$1, R$5, R$10.000 é prejuízo. A empresa não convive com isso em longo prazo. Vamos para o terceiro cenário. No terceiro cenário, o preço de venda continua o mesmo, 20, o custo fixo 13.500, o custo variável unitário aquele 6, só que agora ela vendeu 300 doces. Concorda que o nosso ponto de equilíbrio é 250. Ela vendeu 300, então ela vendeu 50 a mais, não é isso? Ok. Qual é o custo variável para 300 doces? É 300 vezes os 6, 1.800. Receita total. A receita total são os 300 vezes 20, que é o preço unitário, que vai dar 6.000. O custo total fixo mais variável, 3.500, 1.800, 5.300. Qual é o lucro que ela teve? O lucro foi receita total menos custo total. Receita total, 6.000. Está aqui. Custo total, 5.300. Está aqui. Qual o resultado dela? Lucro de R$700. Olhem, se ela deixou de vender 50, ela teve um prejuízo de 700. Se ela
passou a vender mais 50, ela teve o lucro de R$ 700. Então, pessoal, o que dá para a gente entender é o seguinte: se você está no ponto de equilíbrio, está operando no ponto de equilíbrio, você não cumpre o objetivo institucional da empresa, que é obter lucro, né? Então, você tem que sair dele. Essa métrica te ajuda nisso, você tem que sair dela. E outra coisa, você aqui na nossa conta, nós chegamos a R$ 700 de lucro, mas não te satisfaz. Você quer R$ 1.000 de lucro. Como que você pode proceder para chegar até lá? Então vamos lá. No custo fixo, você não mexe. Não tem como, ele é fixo. Se você vender uma unidade ou 1.000, ele está lá do mesmo jeito. Eu só mudo no custo fixo se, por exemplo, eu mudei a empresa de local, né? Vou ter outro tipo de aluguel, outro valor. Aí eu mexo no custo fixo, mas do contrário, não. Mas eu mexo no preço de venda. Ele não é fixo. Ele não é fixo à medida que eu tenha que respeitar o ponto de equilíbrio, porque eu não posso ter prejuízo. Mas é um fator que eu posso mexer para melhorar esse lucro aqui embaixo. O custo variável de R$ 6 é outra métrica que eu posso mexer. Lembrando que eu não posso mexer na qualidade do produto, mas no custo variável eu consigo mexer. O número de doces vendidos é alguma coisa que eu posso mexer. Então, se eu tenho 300 doces e se eu tiver 600, será que 600, né? Sem o coisinho. Será que ajudaria? Não sei. Vamos ver. Pego o custo variável de 600, multiplica por quanto? Por 6, que é o custo variável. Eu vou achar quanto? 6, 36, é 3.600. Isso é uma coisa que você tem que fazer as contas. Se eu aumento o número de produtos vendidos de docinho, eu dobrei, né? Eu também estou dobrando o total dos custos variáveis. É uma coisa que eu suporto. Como é que fica? Você tem que botar tudo fixo, todos os outros valores fixos, o preço de venda fixo, esse aqui é fixo mesmo, o custo variável fixo e só aumentar o número de produtos vendidos. Faz a conta, vê se satisfaz. Depois, deixa os 300, que já estão te dando 700, faz tudo fixo e varia o preço de venda. Faz as contas, vê o que acontece. Para tudo, varia o custo variável. O resto fica fixo. Faz as contas. É assim que a gente consegue fazer. Ah, Beth, dá trabalho. Sim, mas não tem almoço grátis, né? Então, é assim que você consegue fazer e projetar. E tem uma coisa, você fica animado. Por quê? Porque você vê que você pode fazer mais. Que mexendo aqui, você pode fazer mais. Gente, por hoje é só. Se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal, faz a pergunta que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Se você entendeu tudo e acha que um amigo está precisando desse conhecimento, passa para frente, que Deus gosta disso. Outra coisa, dá um like para elogiar o nosso trabalho, para recompensar o nosso esforço que a gente faz com muito carinho. Por hoje é só e até a próxima.